Manter o equilíbrio emocional não significa estar bem o tempo todo. Significa aprender a se observar, se acolher e se ajustar diariamente. Muitas vezes, o que falta não é força, mas pequenas práticas que sustentem a saúde emocional ao longo da rotina. Quando você cria espaços de consciência, presença e cuidado interno, as emoções deixam de controlar as suas escolhas. Elas passam a ser sinais que orientam e não obstáculos que paralisam. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Julie e aqui eu busco trazer informações sobre como viver bem apesar de tudo. E no vídeo de hoje vou falar sobre 4 práticas diárias para o equilíbrio emocional. Muito importante, hein? Porque as nossas emoções dominam a nossa vida. Bora lá para mais um vídeo. E a primeira prática importantíssima para mantermos o nosso equilíbrio emocional é criar pausas conscientes ao longo do dia para nos reequilibrarmos, para nos ajustarmos. E por que que isso é importante? As nossas emoções, elas vão caminhando para o descontrole como um copo que está enchendo aos poucos. Digamos que tem uma torneira pingando. Aí a gente coloca um copo ali embaixo daquela torneira. Começa com um pinguinho, 2 pinguinhos, e vai pingando, 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 e aos poucos, quando a gente vê, sei lá, 1 hora, 2 horas depois, aquele copo tá cheio, tá transbordando. As nossas emoções são assim também. Então a gente começa o dia tranquila, de boa, talvez, né? Às vezes a gente já está com as emoções acumuladas de dias, meses e anos, e aí a gente é uma bomba relógio, né? Então já é um copo cheio, prestes a transbordar. Mas digamos que na melhor das hipóteses, a gente é um copo vazio de manhã. Então ao longo do dia vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que chega um momento que transborda e a gente explode, e aí a gente age no automático, sem prestar atenção no que está fazendo, né? É só uma reação a algo que aconteceu, que às vezes nem é tão grande assim, mas era a última gotinha para transbordar aquela água do copo. E aí quando a gente explode, a gente perde o controle, né? Principalmente se é na frente dos outros, se outras pessoas estão testemunhando isso, ou se outras pessoas vão sofrer essas consequências, a gente é dada como louca, né? Tudo isso só por causa dessa coisinha aqui, né? E aí a gente ainda fica como a vilã da história. Mas o que realmente fez tudo isso acontecer não foi aquela situação em si, foi todo o contexto que a gente estava vivendo antes. E é muito importante a gente entender que quem cuida de nós somos nós mesmos. Os outros estão nem aí, na maioria das vezes, para o quanto que a gente vai se lascar ou se ferrar, principalmente essas pessoas que começam, né, a encher o nosso copo. Então é muito importante a gente cuidar de nós mesmos. Por quê? Porque é nós que vamos sofrer as consequências disso. E depois que a situação passar, não é simplesmente assim, passou. A gente vai ficar nervosa, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar desregulada, e até voltar ao nosso normal, às vezes demora o dia inteiro, acabou o nosso dia, né? A partir dali acabou o nosso dia, o nosso ânimo, a nossa energia, acaba com tudo. Então, assim, se nós não prestarmos atenção e buscarmos esse nosso melhor, os outros é que não vão fazer. Por mais que nos amem, por mais que queiram o nosso bem, não vão conseguir fazer isso por nós. E se não gostam da gente, bom, aí vão ficar felizes quando a gente se lasca, né? Então, não vamos dar esse gostinho, né? Vamos começar a cuidar de nós mesmos. E como que a gente pode fazer isso? Não deixando esse nosso copo transbordar. E como que a gente não vai deixar ele transbordar? Tirando momentos para esvaziar esse copo. Então, se eu sei que eu tô nervosa, que eu tô cansada, né, que eu já estou com o meu copo quase transbordando, eu vou fazer uma pausa, nem que seja assim, ó, vou ali no banheiro. Às vezes ir no banheiro é a nossa salvação, a gente vai lá, a gente senta, nem faz nada, nem quer fazer nada, só se fecha ali na cabine do banheiro, senta e relaxa, né, faz respirações, claro, se o banheiro for habitável, né, faz respirações para relaxar, tenta pensar em coisas legais, agradáveis, isso já nos dá, assim, uma energiazinha para continuar o dia. Então toda vez que a gente se sentir mal, sair, fazer pequenas pausas para respirar mesmo, para aliviar esse excesso, esse estresse todo acumulado do dia, chegar em casa, tirar
Pelo menos, assim, uns minutos, mas eu indico, assim, 1 hora, tirar 1 hora só para você tomar o seu banho relaxante, para você se deitar, fechar os olhos, pensar em alguma coisa legal, escutar uma música bacana, ver algo que vai aliviar os seus pensamentos e vai te desconectar de toda aquela situação nervosa, difícil e complicada do dia. Então, é importante a gente ter essas pausas conscientes para o nosso copo não transbordar, porque é muito fácil ele transbordar quando a gente está vulnerável. E nós temos que nos vigiar para não ficar vulnerável, para não deixar o nosso copo transbordar e para que as consequências das nossas ações inconscientes por conta, né, do copo que transbordou não sejam tão danosas para a nossa vida e para a vida dos outros que estão ao nosso redor, que muitas vezes são atingidos por essas consequências, sem culpa de nada, né? Às vezes são só pessoas que estavam ali e que infelizmente sofreram as consequências disso. Então a gente precisa se cuidar. Nós temos que nos cuidar, nós temos que nos acolher, nós temos que nos amar, e faz parte desse processo também não deixar o nosso copo transbordar. Prática número 2: nomear o que sente sem julgamento. Se eu estou me sentindo triste, eu tenho que dizer em voz alta para eu entender, para o meu inconsciente, o meu consciente, o meu corpo todo entender: eu estou triste. Se eu estou com raiva, eu tenho que dizer: eu estou com raiva disso, daquilo, daquela outra situação. Você vai ver que quando você nomeia isso, quando você fala, você bota pra fora, nossa, é como se você desse um sopro, assim, é como se saísse um monte de coisa ruim de dentro de você. Você já sente um alívio, assim, na hora que você fala aquelas coisas, né? Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu estou com vontade de esganar por isso, isso e isso. Olha, eu estou vendo eu fazer tal e tal coisa, sabe? Mesmo que você não faça, você tem que falar. E, gente, eu faço muito isso, tá? Eu faço muito isso. Quando eu vejo, assim, que eu estou me descontrolando, eu já saio dali e eu falo: não chega perto de mim, porque eu tô enxergando eu pegando o teu pescoço e jogando não sei aonde. Eu falo isso. Por quê? Porque assim a pessoa tem uma noção, né, como está a minha situação, e eu também. Eu já sei que eu tô assim, ó, explodindo. Então eu saio, nunca aconteceu nada comigo, tá? Nunca cheguei, nunca agredi ninguém, nunca fiz nada com ninguém. Mas assim, na minha cabeça eu já vi várias dessas cenas e algumas eu já relatei para as pessoas terem noção do meu estado e me deixarem em paz. Não vim querer me consolar, me agradar, pedir, não, nesse momento eu só quero silêncio e paz. Então isso eu noto, assim, que faz muito bem para mim. Nomear essas emoções, nomear o que está passando na minha cabeça, para eu ter noção, né, do quanto eu estou em perigo naquele momento e para as pessoas também terem noção que naquele momento eu sou uma bomba atômica. Então faça isso, que com certeza talvez as pessoas se assustem no início, né? Mas isso vai melhorar o seu estado. E nesse momento é isso que importa, que você melhore. E você vai ver que sim, vai melhorar bastante, vai aliviar bastante. Então nomeie, sem julgamento, sem medo, sem nada. Só nomeie, fale e tal. Não quer dizer que você vai fazer, mas quer dizer que você já está, né, anunciando ali que a coisa está feia. Prática número 3, muito importante também, gente. A gente aprender a estabelecer limites para as pessoas, porque tem pessoas folgadas, tem pessoas que parece que não têm noção. Eu não sei se não tem noção mesmo, se fazem, se testam a gente, eu não sei qual é, mas eu aprendi que nem quero saber, sabe? Eu nem quero saber se a pessoa tem noção ou não de quão chata ela é. Eu só quero que ela entenda que comigo funciona assim e ponto. E ponto, não tem conversa. Então, os meus limites são claros. Tá? Não vem ficar fazendo barulho perto de mim, não vem ficar falando comigo por qualquer coisa, tenha algo claro para falar comigo, não se ache meu amiguinho quando não é meu amiguinho, sabe? Não fique me tocando, não fique próximo se você não tem essa liberdade comigo. Aí são muitos limites, sabe, gente? Muitos limites, assim, que eu tô falando meus, né? Mas você tem que deixar isso claro. Eu já começo, não, nem vem perto, né? Eu já começo a afastar e eu deixo muito claro quais são os meus limites, porque se invadir, na primeira eu já vou gritar. Na primeira eu já vou fazer escândalo, na primeira eu já vou botar no seu lugar e aí vai virar meu inimigo ou minha inimiga. Então é bom já de cara a gente, né, já estabelecer as coisas, porque, eu já não tenho mais paciência. Então assim, se essa é a sua versão da história também, se você se identifica comigo, deixe seus limites claros, entenda quais são e deixe eles claros. Mas eu não tenho certeza se isso é um limite. Na dúvida, tenha isso como um limite seu, porque mais vale a gente pecar pelo excesso do que pela falta, né? Por menos do que a gente
realmente merece e precisa. Então, assim, entenda quais são os seus limites, aquilo que você não aceita que as pessoas façam com você, que as pessoas invadam, né, em você, e não permita que façam, mas nem um pouquinho disso com você. Deixe isso claro, porque isso vai te magoar, vai te machucar, vai te deixar ruim, quando não é você o problema, tá? Não é você o problema é outra pessoa que foi folgada, que invadiu o seu espaço. Então, assim, tenha isso em mente, não fique com a mente, com a consciência pesada por conta disso. Essa é você, se entenda, se aceite, e o outro que te aceite como você é, ou se afaste, que vai ser o melhor para os dois. E a quarta prática de hoje, que também é bastante importante, principalmente para a gente se conhecer, para a gente se entendendo cada vez mais, de forma simples e descomplicada, é, no final do dia, fazer autorreflexão sobre os acontecimentos daquele dia. Por quê? Porque você vai entendendo, você vai recapitulando o que você fez durante o dia, o que aconteceu com você, o que a sua mente gravou, o que foi importante, o que naquele momento você entendeu como importante e o que você entende agora como importante também. Muitas vezes acontecem fatos durante o dia comigo que eu entendo de um jeito e eu acho que é daquele jeito, que foi assim. Aí depois de noite eu tô pensando, eu tô refletindo sobre os acontecimentos e eu penso, nossa, eu acho que eu entendi errado. Será que eu entendi errado mesmo? E aí eu fico com aquilo martelando na cabeça, eu tiro a limpo aquela história e às vezes uma coisa, assim, boba que poderia parece boba pra gente, se transforma num monstro lá fora, sem a gente perceber. Mas essas autorreflexões muitas vezes podem clarear esses fatos para nós e facilitar o nosso processo, né? Fazer com que a gente depois possa arrumar isso, possa reverter essa situação. Dessa forma também a gente pode ir se conhecendo, né? Então eu vou entendendo o que que eu fiz, o que que eu gostei, o que que eu não gostei, o que que me tirou do sério, o que que foi a gota que transbordou o meu copo, porque às vezes eu não sei. Então, assim, a gente vai se conhecendo nesse processo de autorreflexão, e por mais que seu dia seja monótono, chato, é importante sim a gente fazer essas reflexões. Claro que tem dias que a gente chega tão cansada que não dá tempo nem disso, né, que a gente só quer banho, cama e descansar, e tudo bem, mas, tem assim uma rotina, né, de fazer essas autorreflexões ou busque fazer elas com mais frequência. Eu indico no final do dia, porque tá tudo fresquinho ali na mente, né, então sempre que você lembrar de fazer as autorreflexões, faça, para você se conhecer melhor, e aí já é uma forma de autoconhecimento sem nada complexo, né, sem anotações, sem diário, sem não que essas outras coisas não sejam importantes, são extremamente importantes, inclusive são dicas que eu dou em outros vídeos, mas essa aqui é uma forma de você se conhecendo e se entendendo de uma forma simples e descomplicada, através das autorreflexões e também de você analisar o seu dia como foi, de você entender coisas que ficaram muitas vezes sem entendimento, né, não ficaram muito claras para você. Então, assim, são várias coisas boas que vêm dessas reflexões e, gente, não é muito, tá? Às vezes 5, 10 minutinhos, 15 minutinhos são o suficiente pra gente recapitular o dia e pronto, né, dar esse dia por encerrado. E são essas as 4 práticas que eu trouxe hoje para te ajudar a melhorar, né, o seu equilíbrio, para melhorar equilíbrio emocional, melhorar as emoções, para você se entender em relação a esse emocional também, porque eu acho que é muito importante a gente saber, entender sobre as nossas emoções, porque se a gente não presta atenção nelas, elas que vão guiando a nossa vida de forma inconsciente para nós. A gente vai tomando atitudes e vamos fazendo escolhas guiadas por emoções, muitas vezes sem perceber. Então, quando a gente começa a se entender e perceber essas emoções, a gente vai vendo que às vezes a gente já está agindo mais no emocional do que no racional, e isso está ferrando com as nossas escolhas, com os nossos resultados. Então, olhar para isso também faz bem. Mas agora me conte aqui nos comentários, você faz essas práticas? Você gostou dessas dicas? Vai começar a fazer isso no seu dia a dia? Sim, não? O que você acrescentaria para essas práticas em relação ao equilíbrio emocional? A sua participação é muito importante para enriquecer o nosso conteúdo aqui. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que precisam receber essas informações e também assista aos outros vídeos do canal, tem muito conteúdo bom aqui. Mas eu já vou deixar como indicação o próximo vídeo que vai aparecer na telinha para você assistir na sequência, que vai complementar e muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigada por assistir e te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau!